Olá, eu sou o pastor Timóteo Borba e seja bem-vindo ao Cólica, Inquietações Diárias do dia de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida sempre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma questão que muitas pessoas perguntam e não querem se calar a esse respeito, até porque eu creio que é uma das perguntas mais feitas pelo ser humano, que é a pergunta de onde eu vim, como tudo começou, por que tudo começou, ou melhor, creio que algumas perguntas como essa que eu vou fazer é uma das que mais não se calam. Como, por exemplo, como é que continuou? Com quem que Caim se casou, E nós vamos fazer alguma pequena reflexão dentro da Bíblia. Vamos lá? Tá preparado? Então vamos nessa. Então, a reflexão que nós podemos fazer hoje na palavra, na Bíblia, no caso eu estou com a minha Bíblia aqui, ela é uma reflexão bem vivencial, que muitas vezes não tende a responder uma pergunta que se faz por diversas vezes como genérica. O que eu falo uma pergunta genérica? Uma pergunta que tende a olhar na superficialidade do texto. Como, por exemplo, quando nós vemos Gênesis, muitas pessoas já chegam falando assim: Gênesis é o relato da criação. E não necessariamente ele vem a ser o relato da criação física, não necessariamente ele vem a ser o relato da criação do planeta Terra, do céu. Não necessariamente o escritor de Gênesis, que por possibilidade, quem escreveu o capítulo 1, claramente, até por teoria, é uma pessoa diferente que escreveu o capítulo 2, só para nós termos uma ideia. Até pela literatura nós podemos ver isso. Uma literatura extremamente eloísta, uma literatura extremamente à vista e algumas coisas mais. Mas nós não podemos parar e nos perguntar de uma maneira tão rasa a respeito do livro de Gênesis. Até porque, mas Gênesis, pastor, é o começo. Tudo bem, Gênesis ele é visto como começo, mas não com o objetivo de nos apresentar literalidade na criação ou literalidade no princípio. O objetivo de Gênesis ele é muito mais profundo. Ele evoca um objetivo e nos traz a uma realidade muito mais íntima. E creio eu, ao meu ver, muito mais bonita de relacionamento com Deus. O livro de Gênesis, ele começa no capítulo 1, falando que no começo da criação, Deus iniciou a criação dos céus e da terra, e a terra era deserta, vazia, e havia trevas na superfície do abismo. E o sopro de Deus pairava na superfície das águas. Então Deus disse: que a luz seja, e a luz veio a ser. Já aqui nós podemos fazer uma parada, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e entender que se nós olharmos um pouco mais de profundidade, se nós olharmos para um contexto que muitas vezes quem estava escrevendo não tinha, mas procurava demonstrar, nós vemos que podemos até fazer um pensamento e uma releitura da sabedoria e de uma profecia sobre aquilo que havia de vir. Como muitos fazem, E a sua descendência esmagará a cabeça da serpente, Deus falando para Eva. Muitos falam assim que estão se referindo a Jesus Cristo, ao Messias que vai vir e vai acabar com o diabo, aquela coisa toda, sabe? Então, esse texto eu vejo e eu consigo entender que ele fala de uma esperança que há de vir. A luz não necessariamente é brilho no escuro.
mas uma esperança onde não existe esperança. Você já ouviu naquele ditado, uma luz no fim do túnel? Então, o mesmo princípio. E muitos historiadores, inclusive o Dr. Milton Schwantz, saudoso Dr. Milton Schwantz, um dos maiores, para mim, um dos maiores biblistas que eu já conheci, né, e até o Dr. Nelson Kilp, que também é um dos maiores biblistas, meu orientador de mestrado. Beijão, doutor! Que também é um dos maiores biblistas que eu já conheci. Tem por princípio o livro de Gênesis expondo uma esperança para a humanidade. Até porque alguns concordam que o livro de Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. Mesmo falando da primeira realidade, né, para alguns. Não foi o primeiro livro a ser escrito. Mas um livro que demonstra a esperança de onde nós viemos e muito provavelmente como é o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus, que nos fez, que nos formou, que nos criou, conforme o seu desejo, o seu desígnio. O livro de Gênesis, ele não é um livro necessariamente literal de criação física do mundo, mas é um livro que nos demonstra, através da esperança, que existe um Deus que se importa com o ser humano. Esse, para mim, é o maior princípio do livro de Gênesis. Se nós formos decorrer toda a história de Gênesis, nós vemos que sempre existe um Deus que se relaciona com o homem, um homem que abandona esse Deus que dá um jeito, sempre dando um jeito, e um belo jeito, de voltar a se relacionar com o homem. Depois o homem mais uma vez abandonando Deus, e mais uma vez Deus entrando em contato e relacionamento com o homem, e mais uma vez o homem abandonando Deus, até chegar a José, que é basicamente a mesma história. Deus sempre provendo esperança para a humanidade. E o que Gênesis quer nos mostrar é que através de um bom relacionamento com Deus, de um relacionamento simples e direto com Deus, podemos ter esperança de nos relacionarmos com um Deus e para um Deus que vem ao nosso encontro. Muitas das vezes, nós não indo, ou a gente não indo ao encontro dele. Que Deus te abençoe, que a divindade suprema da criação dos céus e da terra esteja contigo sempre. Eu sou o pastor Timóteo Borba e esse foi mais um Cólica. E lembrando, se você quiser que continue sendo feito esse projeto de explicação de relacionamento, de inquietação diária, manda pra gente a sua sugestão do tema ao qual nós devemos bater um papo e discutir. Valeu!